tipos de revisão, e aqui eu vou pedir que você tenha um pouco mais de atenção, porque aqui a gente vai chegar no coração do nosso estudo. A mais tradicional, aqui está a curva do esquecimento. Se você olhar a curva do esquecimento do Ebbinghaus, eu não sei como é que fala o nome dele, tá ali, ó. Ele diz que se você estudou, aqui na linha azul é o que você estudou, se você revisar, ó, você conseguiu subir a sua curva do esquecimento. Se você revisar em 24 horas, em uma semana, em um mês depois e assim por diante. Então quem pega, existe um método de revisão baseado na curva do esquecimento, que é o seguinte, você revisa, estudei um assunto novo hoje, sei lá, organização do Estado. Estudei organização do Estado, eu reviso esse assunto daqui a 24 horas, eu reviso esse assunto daqui a uma semana, eu reviso esse assunto daqui a um mês, eu reviso daqui a 60 dias. Esse é um método da curva do esquecimento. E tem combinações, tem pessoas que fazem, em vez de 24 horas, daqui a uma semana, daqui a 10 dias, e daí vai alterando os prazos, mas de tanto em tanto tempo revisa, ou no mesmo dia, dali a 7 dias. Então o que muda é a frequência, mas ela é baseada na curva do esquecimento e de tanto em tanto tempo você revisa aquele conteúdo. Qual é o problema nesse método? Acumula muita coisa. Se você vai estudando e vai botando revisão, vai estudando, quando você vê, é muito difícil, gente. Eu não sei vocês, mas eu tinha dificuldade de utilizar esse método porque acumulava muito. Eu até utilizei ele por um tempo, mas eu já falo o método que eu utilizei, o método maluco. Não é maluco. Outro método muito popular... detalhe, eu conheço pessoas que passaram em concursos dificílimos utilizando este método da curva do esquecimento. Muitas pessoas passam, só que tem que ter uma organização muito boa. Outro método mais fácil que é o do final de semana, que é o quê? Você, todo final de semana, revisa aquilo que viu durante a semana. E às vezes você revisa de algumas semanas atrás. O que eu acho um pouco difícil é o organizar. Para algumas pessoas funciona, entendo a efetividade, passo o final de semana todo revisando, mas eu não sei, depende da pessoa. Eu não me adaptei muito com este método, mas ele é simples, ele é um método bem mais fácil do que você ficar botando daqui a 7 dias, daqui a 10 dias, ele é bem mais simples, né? Bom, esse método ele é um pouco mais inteligente, que é um método por matéria, que é o seguinte, eu peço que você preste atenção porque ele precisa ser estudado. Então faça um estudo ativo aí e preste atenção no que eu estou falando. Então você estudou hoje a organização do Estado. Daqui a 24 horas, a aula 1 de organização do Estado, você revisa ela rapidamente. Geralmente você não consegue ver numa sessão de estudo todo o material, vamos dizer assim. Então vamos dizer que você estudou, ao retornar para continuar estudando, você vai fazer questões daquele assunto. Então, sei lá, estudei organização do Estado, na próxima aula eu vou ter que estudar de novo, vou fazer questões sobre o que eu estudei anteriores, ou vou, em vez de começar o capítulo 2, vou fazer questões sobre isso. Depois, a cada 4 aulas, eu faço uma revisão das 4 aulas anteriores para tentar linkar os assuntos. E depois, ao final de estudei todo o direito constitucional, aí eu reviso tudo. E vou revisando, depois que eu terminei de estudar todos os conteúdos, aquilo uma vez por mês. Bom, vamos voltar? Estudei disciplina hoje de organização do Estado. Quando eu voltar a estudar direito constitucional de novo, eu faço questões sobre organização do Estado. Ou se eu estiver ainda estudando organização do Estado, eu faço algumas questões só sobre o assunto. Depois eu já estudei mais 3 aulas. Então, depois de estudei organização do Estado e mais 3 aulas, eu reviso todas as aulas. A de organização do Estado e as próximas 3 aulas. Depois que eu estudei todo o direito constitucional, eu reviso todo o direito constitucional pelo menos uma vez por mês. Entendeu? Ele é um pouco mais simples, você não tem que ficar daqui a 7 dias, daqui a 10 dias, daqui a 30 dias. Mas ele acumula muito. Eu não utilizei esse método, mas quem utiliza fala que ele é muito bom.
você só precisa ter ali uma questão de tempo. Ó, estudei, amanhã eu reviso rapidamente, depois quando eu estudar de novo eu faço questões, depois a cada 4 aulas eu reviso as 4 aulas anteriores e eu já consigo linkar as informações, e ao final eu reviso tudo pelo menos uma vez por mês. Se ficou uma dúvida, coloque aí nos comentários ou no chat. Kátia, fiquei desanimada e agora eu estou com vontade de voltar. Meu concurso é do INSS. Você tá desanimada porque acha que o concurso não vai sair, mas ele vai sair um dia, assim. Eu não entendi o que desanimou, Kátia. Se puder esclarecer o que desanimou, talvez eu possa te ajudar, ok, Kátia? Deixa eu ver mais perguntas aqui. Tenho 50 anos. Vale a pena começar a estudar para concurso? Será que não estou muito velho? Acho que não tenho tanta energia. Arnildo, o seguinte, obviamente, você, com a idade, a gente perde algumas limitações, tem algumas limitações, mas passar em concurso não é uma delas, a não ser que você queira um concurso policial, que daí tem limitação de idade e teste físico. Eu já vi pessoas com mais de 50 anos passarem em concurso, já vi pessoas próximas de 50 anos. O que eu noto é que pessoas mais velhas são mais focadas, conseguem ter mais objetividade nos estudos e talvez pela própria calejado da vida, né? Então você vai ter dificuldade de ter menos distrações também, geralmente é uma fase da vida que você tem menos distrações e às vezes talvez você tenha alguma dificuldade em alguns aspectos, mas consegue compensar em outros, como o foco nos estudos. Eu diria assim, você está numa idade ainda jovem, assim, relativamente jovem, consegue sim passar em um concurso público. Nas questões previdenciárias, a maioria dos concursos públicos tem um fundo complementar. Talvez na questão você não vai conseguir fazer um bolo muito grande porque você vai ter menos tempo de ali, juntando aquele bolinho da previdência complementar. Mas se você está nessa mesma situação na iniciativa privada, dá elas por elas, ok? Então é só nessa questão complementar. Mas energia você vai ter sim, isso aí não é um problema, a menos que você queira um concurso militar ou policial, ok? Mas tire esse preconceito da sua cabeça, isso não tem porquê, Hamilton, não faz sentido. Bom, vamos continuando. E agora, a revisão que eu utilizava, que é a revisão por dificuldade, que é o seguinte. Vamos dizer que hoje eu estudei Organização do Estado, aí, geralmente ao final da aula, eu fazia um resumo, um mapa mental, um flashcard, eu fazia algum tipo de com alguma ferramenta de revisão, botava bonitinho na minha pasta de revisões, que eu já mostro para você a organização, dentro de Organização do Estado. Eu fazia lá um clipezinho, botava Organização do Estado, Direito Constitucional, com clips. Aí, no meu próximo estudo, aí eu fazia parecido, eu pegava, vou estudar Direito de novo, Direito Constitucional. Pegava, o que eu preciso revisar? Organização do Estado. Aí eu já colocava na minha agenda, olhava lá Organização do Estado e via, tá, estou com dificuldade, então vou revisar novamente a semana que vem. Depois da semana que vem, não, já aprendi esse conteúdo, não preciso mais revisar. Eu já tirava ele da minha revisão, ou não, eu preciso revisar, mas só essa parte. Então eu só deixava a parte que precisava revisar, ou não, ainda preciso revisar, mas não tanto. Então eu botava, vou daqui a 30 dias revisar novamente, botava lá na minha agendinha. Daqui a 30 dias revisar a Organização do Estado de Direito Constitucional. Então eu ia adaptando a revisão de acordo com a minha dificuldade que eu observava num estudo ativo. O que eu me lembro disso? Antes de pegar a Organização do Estado, o que eu lembro disso? É isso. Eu olhava a pergunta do flashcard, eu olhava o primeiro nó do mapa mental e tentava me lembrar do resto. E de acordo com a dificuldade,
eu acabava direcionando a revisão, ok? Bom, entendendo os tipos de revisão, vamos revisar aqui as revisões. Nós temos a revisão da curva do esquecimento, que você revisa 24 horas, em regra 24 horas, 7 dias, 30 dias e às vezes 60 dias. Você tem a revisão do final de semana, que você revisa basicamente o que estudou durante a semana no final de semana. Você tem a revisão da aula, que determinadas aulas... vamos voltar aqui só para lembrar as aulas. Você tem uma revisão rápida 24 horas depois que estudou, depois você faz questões ao retornar no estudo, depois a cada 4 aulas você revisa as anteriores e ao final, uma vez por mês, você revisa tudo o que estudou. E você tem a revisão por dificuldade, que é de acordo com a dificuldade que você tem com o conteúdo, você vai colocando revisões para datas futuras.